a construção da teoria, né, tem um papel significativo na própria história da psicologia. Agora, lógico que é uma coisa que eu já falei em nossas aulas, e repito novamente, é que nesse processo de construção de teorias, né, psicológicas, olha bem, teorias e sistemas, ou sistemas e teorias em psicologia, as abordagens tiveram um papel significativo. Eu não sou defensor que tem que existir só uma abordagem. Eu nunca disse que gestalterapia era a salvação da Terra, e nem acredito que seja, e nem acredito que a psicanálise é a salvação do homem. Eu acredito que essa multiplicidade de teorias, elas têm um papel significativo. Porque uma teoria, meu amigo, é o quê? Uma teoria nada mais é do que um modelo explicativo. No nosso caso, cada teoria tenta explicar, tenta criar um modelo sobre o que é o homem. Olha que coisa interessante. A teoria é uma teoria explicativa que tenta demonstrar como o homem funciona na sua dinâmica psíquica, e corporal. Olhe bem. E na sua relação com o meio, obviamente. Então, assim, eu acredito, já falei em outras aulas e repito, todas as abordagens funcionam ao seu modo. Críticas, sim, tem que ter críticas. Eu não posso ter como se fosse uma doutrina única e absoluta. Isso não existe. Então, nessa perspectiva, o que vai definir a escolha da abordagem é o quê? É a sua identificação. Porque não está falando de uma comprovação, dizer, funciona por isso e isso. Não, nós sabemos que funciona. A prática demonstra que funciona. Agora, lógico que a forma que a teoria é necessária, eu acho que tem que ser discutida realmente. Se perguntar, a terapia comportamental funciona? Sim, funciona. A psicanálise funciona? Funciona. Agora, uma coisa é dizer que funciona, outra coisa é concordar com a dinâmica psíquica que elas propõem para explicar o homem, que é uma coisa totalmente diferente. A minha escolha foi pelas terapias humanistas, a minha escolha foi pela gestalterapia e pela abordagem rogeriana do Carl Roger, a abordagem centrada na pessoa do Carl Roger, porque eu acredito nessas potencialidades, eu sinto em mim essas potencialidades. Foi a teoria que mais me convenceu. Olha que coisa interessante. Foi a teoria que mais me convenceu sobre o que é o ser humano. Porque a pergunta é essa. O que é o ser humano? Como esse ser humano funciona? Qual é a perspectiva desse ser humano? O que mais me convenceu foi justamente a gestalterapia. Porque eu vejo isso palpável. Eu vejo isso como algo tão palpável, organicamente, organismicamente e emocionalmente, que isso me fascinou. Tanto que eu passei por estudos da psicanálise, fui submetido à análise, sim, deitei no divã, fiz análise clássica, não qualquer análise clássica. Depois fiz terapia psicanalítica, fiz terapia de grupo. Eu me submeti, não como um facilitador, mas como aluno na faculdade e como pessoa. Passei por estudos reichianos, me interessava, estudei muito psicanálise na época, estudei muito Reich, queria ser um terapeuta reichiano porque me chamou a atenção, mas depois eu comecei a ver que a teoria não supria explicações necessárias para que eu fosse um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, assim, o que começou a me suprir foi quando eu conheci o professor Afonso Henrique Lisboa da Fonseca, que trabalhou e traduziu Carl Rogers, conheci o Eduardo Bandeira, que trouxe o Carl Rogers para o Brasil, e comecei a entrar em contato com essa teoria, e comecei a estudar fenomenologia e existencialismo, ou seja, o método fenomenológico e a perspectiva existencial que está na Gestalt. Isso me chamou muita atenção, e principalmente na época que tomou uma forma tão grande na vida, não só na minha, mas de todos aqueles que faziam parte do meu ciclo de amizade acadêmico na faculdade, que nós começamos a compreender a dinâmica de funcionamento da gestalterapia e que era muito, mas muito peculiar e muito próximo ao que nós acreditávamos. E eu me tornei um gestalterapeuta por causa disso.